Olá, pessoal. Voltando aqui para continuar falar sobre a palavra de Deus, Apocalipse, as cartas que o apóstolo João escreveu a mando de Jesus para as 7 igrejas da Ásia. Nós já falamos sobre 5 igrejas, né? Nos vídeos passados, podem voltar lá se perderam algum, né? Alguma das igrejas já estão lá. Agora nós vamos falar sobre a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia. Hoje nós vamos falar de uma igreja que foi muito admirada, elogiada por Jesus e também a gente considera que era uma igreja e o anjo dessa igreja, que é o líder, era uma pessoa realmente fiel. Então, antes de começarmos o vídeo, vamos pedir novamente, né, que você se inscreva no canal, se não for inscrito, que possa também curtir, compartilhar, ajudar a gente a evangelizar, que Deus te abençoará por isso. Não voltamos com as mãos vazias se nós levamos a palavra de Deus, ok? Então vamos para o vídeo. Boa noite a todos. Vamos aqui dar início, então, com a leitura da passagem bíblica, né, do livro do Apocalipse, capítulo 3, e o versículo 7, até o de número 13, que nós vamos estudar hoje. Então, vejamos aqui o primeiro versículo do capítulo 3. Aqui é o versículo 7. Vamos lá. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então, nesse versículo, a gente vê que João recebeu essa mensagem aí de Jesus. Jesus apareceu para ele. Quem está nos acompanhando, né, sabe que ele apareceu para ele lá na ilha de Patmos e começou a falar para ele o que ele tinha que dizer para os líderes das igrejas. Então, para a igreja de Laodiceia é a próxima. Filadélfia. De Filadélfia, obrigada. A igreja de Filadélfia, quem está dizendo é Jesus. João disse assim: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Ele está dizendo, quem está dizendo isso é o santo, que é Jesus, que é o verdadeiro, né? O que tem a chave de Davi, quer dizer, o que tem autoridade, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. Então, muitas vezes, a gente pega isso aí com uma lição, né? Para uma lição para nossas vidas, né? Às vezes a gente acha que o que vai abrir uma porta, por exemplo, uma porta de emprego, uma porta de um bom salário, uma porta dos bens materiais, ou até uma porta, né, para quem ainda não tem uma família, uma porta para uma família, para adquirir uma família. Tudo isso, às vezes, o ser humano pensa que essa porta a gente tem que dar um empurrãozinho para ajudar Jesus a abrir, mas não. Ele que é o santo, ele que é o verdadeiro e ele é que tem a chave para abrir qualquer situação, para desfazer qualquer treva. Tem gente que diz assim, mas eu estou com um problema, minha vida está enrolada, minha vida está atrapalhada, eu vou em tal lugar para ver se alguém fala alguma coisa, o que está acontecendo. Não precisa ir atrás de ninguém em lugar nenhum. Basta ir na palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela não mente. E foi Jesus que falou, que ele que tem a chave. Se ele fechou, é só quando ele quiser abrir. E se ele abriu, né, não tem capeta ou lapeta, né, porque na cá não, lá, que possa impedir, que possa fechar essa porta. Então, o que nós temos que fazer para que esse Jesus maravilhoso, que é santo, que é verdadeiro, deixar essa porta aberta para nós e fechar aquela também, né, que vem para, às vezes, abre uma porta que a gente pensa que é de Deus e não é.
E essa a gente quer que Jesus venha lá e feche, para ninguém abrir para o lado da gente, essa porta é errada, né? Então, muitas vezes abre uma porta, a pessoa, se Deus abrir as portas, né, eu vou marcar meu casamento, um exemplo, né? Vou casar com fulano porque foi Deus que abriu as portas. Mas será que foi Deus que abriu as portas? Será que a gente não deu um empurrão, né? Tentando abrir, e às vezes ele permite, deixa que abra, mas que não foi ele? Então, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E isso foi que Jesus deixou claro aqui nesse versículo. Quem disse sobre ele isso? O apóstolo João, apóstolo do amor, chamado apóstolo do amor. Então, a gente também tem que pensar o seguinte: se uma porta fechou para você no trabalho, em qualquer lugar, ou amizade, né? A pessoa não quer mais saber de você, se afasta, às vezes você nem sabe por quê. Aí você fica, né, fica querendo ir atrás, fica querendo, né, insistir naquele negócio. Se a porta fechou, não é para dar certo aquele negócio, a gente fica insistindo. Não, a gente não deve insistir, a gente deve permanecer aguardando o Jesus que está com a chave. Se ele quiser abrir, ele vai abrir. E se ele não abrir, é porque não era melhor para nós que estivermos fiéis a ele, é claro. Né? Nós sempre pôr claro isso, porque Jesus ele não vai abrindo portas para quem não é filho dele. Ah, mas todos são filhos de Deus. Não, já tem outros vídeos lá, meu também, e de vários pastores dizendo, nem todo mundo é filho de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que andar que nem o pai, né? Você tem que acompanhar o filho. Para você ser filho de Deus, você tem que aceitar que Jesus te faça filho de Deus. E como que você vai fazer? Você vai obedecer a palavra de Deus. Agora, se não obedece a palavra de Deus, né? Se não ajuda uma pessoa que está necessitada, se não ajuda a obra de Deus, se não faz nada para o reino de Deus, então não tem depósito para ir lá e querer que Jesus abra a porta para você. Porque Jesus ele é justo. Não é porque ele quer fazer troca, é que ele é justo, né? Então a justiça dele é dessa forma. Vamos continuar, né? Versículo seguinte, de número 8, aonde existe esta afirmação. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, né, nesse versículo aí, está muito claro, né, que ele estava prometendo abrir uma porta para aquele anjo da igreja. Ele chamava o anjo da igreja, era o pastor da igreja, era o dirigente da igreja. Então ele falou, eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Então Jesus abriu, acabou, ninguém pode fechar. Isso foi uma promessa maravilhosa, né? Muito. Eu acho que foi o único, né, que recebeu essa promessa. A única igreja que só a única teve igreja. elogios. É. E a porta aberta também pode significar a porta da graça. Exatamente. De Deus. Porque antes... Porque tem vários tipos de porta, salvo, né? Exato. Antes a salvação era pelas obras. Mas depois da vinda de Jesus, a salvação agora se dá pela graça, por essa porta que ele abriu a todos, mas nem todos desejam entrar por essa porta. E ninguém pode fechar, que é mais importante, né? Ninguém pode tirar essa graça de você. Ninguém pode tirar a salvação de você. As pessoas podem tirar seu dinheiro, podem tirar seu emprego, as pessoas podem tirar tudo de você, sua família, tudo. Mas nunca vai tirar a graça da salvação. Então, ele prometeu, né? E disse também, eu sei que mesmo que você tem pouca força, você é fraco, mas mesmo assim você não nega meu nome. Que maravilha, né? Gente, já pensou Jesus poder dizer isso de nós? A gente chega na frente de alguém que se acha importante, aí a pessoa quer saber se a gente
realmente crer nesse Jesus e tal. Aí você e tal, né? Tem muitos jovens que falam, minha mãe é crente, minha mãe, meus pais estão lá na igreja. Não importa. Vocês não vão conseguir chegar no céu através de seus pais, nem através dos avós, nem através dos tios. Não, é só através da graça, do arrependimento. Então ele disse ali, ó, que o elogio maior que eu acho aqui, ó, que mesmo você tendo pouca força, você não negaste o meu nome, tu não negaste o meu nome. Então, é isso que eu sempre penso, né? Nunca negar o nome de Jesus, porque em outro versículo também ele diz que aquele que me negar na terra, eu negarei, né? Ele diante do Pai nos céus, que está nos céus. E o apóstolo Paulo afirmava, dizendo que quando ele estava fraco, aí que ele estava forte. Estava fraco fisicamente, mas Deus o fortalecia, o seu espírito naquele momento, para ele continuar com a missão que o Senhor exigiu dele. Exatamente. Então, não é achando que a gente está fraco. Estar fraco é diferente de estar em pecado, né? Que a pessoa fala assim, eu sou fraquinho, não aguento, eu vivo fazendo isso, fazendo aquilo. Não, então você não é fraco. Você quer ser pecador sem arrependimento. Ser fraco é quando você sente suas forças acabando, mas mesmo assim você insiste. Está ali nos pés do Senhor, está ali falando do Senhor, e está ali comprovando e falando das bênçãos, das graças, de tudo que Deus tem feito na sua vida. Aí por dentro você está sabendo que você está super fraco, que você não está aguentando mais, mas você está forte, porque Jesus é que é a nossa força. O Espírito Santo é que nos fortalece. Certo? Vamos em frente? Vamos. Então, o versículo 9 diz, vejam bem, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Olha que coisa mais linda. Né? Que muitas vezes naquele tempo, os judeus, muitos se converteram, né? Outros queriam viver pela lei. Outros fingiam que se convertiam, mas queriam obrigar os cristãos a seguir a lei do Velho Testamento. Então, a lei é o seguinte, se você quiser seguir a lei, pode seguir. Só que se você errar em uma delas, você já errou em todos. Você não tem salvação. Então, quem vai conseguir? Jesus veio por isso. Ele olhou lá de cima, não viu um justo sequer, porque ninguém conseguia, né, seguir aquela lei. Então, e Jesus não veio para revogar a lei, ele veio para mudar, para te dar graça, para te dar, para dar poder, para deixar o Espírito Santo, para te dar poder. Não de você mesmo, porque os judeus, eles achavam que deles mesmos, né, eles iam conseguir, né, era legalista, né, então eles iam conseguir, e aí eles às vezes fingiam, mentiam, que eram cristãos, mas não acreditavam só na graça de Cristo. E o importante é que Jesus nasceu na época da lei, vigorava a lei de Moisés. Ele cumpriu toda a lei, mas também desmascarou algumas coisas que eram praticadas pelos judaizantes, dizendo que estavam cumprindo a lei, mas na verdade não estavam. Dentre uma dessas passagens, ele curou um dia de sábado que era proibido pelos judeus que diziam ser cumpridores da lei, mas Jesus disse que ele era mais importante do que o sábado, portanto ele podia curar e podia fazer... Foi ele que criou o sábado. Ele foi o criador, podia fazer o que ele quisesse, e assim fez e cumpriu a lei integralmente. E assim também ele deixou claro que a salvação não era por aí. Não, você só vai ser salvo se você guardar o sábado. Só vai ser salvo se você fizer isso. Não, nós não somos salvos pelas obras. Porque as obras sem fé é morta. Nós temos que ter primeiro a fé, a graça de Deus e obedecer a palavra. Certo? Então, o mais lindo é que ele fala bem assim, ó. Eles vão se dobrar aos seus pés
e saberão que eu te amo. Que lindo! Não precisar a gente sair por aí, Jesus me ama, Jesus me ama. As pessoas vão testificar, vão ver quanto Jesus nos ama. Por quê? Que eles vão ver a transformação na sua vida, a transformação na nossa vida. Vai ver de onde Deus tirou um e colocou na presença dele, o quanto Jesus guarda, livra, protege, ajuda. Então, assim, as pessoas têm que ver isso, que Jesus nos ama. E não somos nós que vamos dizer isso. E Jesus declarou que amava ele. Seguindo adiante, partindo para o versículo 10, que diz assim: portanto, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então, olha a importância de guardar a palavra, né? Olha a importância de guardar a palavra de Deus. As pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas têm regras onde trabalham e onde estudam. Os que são os empresários, eles constroem, eles fazem as regras, e aí eles também cumprem regras do governo, do Estado, para eles, né, continuar nas suas tarefas. Então, todo mundo tem que guardar no sentido de obedecer regras e palavra que é imposta. E a maioria das pessoas fazem tudo isso, mas não quer obedecer, guardar a palavra de Deus. A palavra de Deus, essas pessoas, elas estão pisando na palavra de Deus. Porque ela não acredita que é a palavra de Deus, porque Deus passou para o homem entregar, né? A não ser aquelas palavras que o próprio Jesus disse quando esteve na terra. Deus, através de seus profetas, passa e eles escrevem. Né? Acredita em todos os filósofos, todos os pensadores, não sei o que lá mais, e que você não sabe nem quem foram, nem o que fizeram da vida. Acreditam, né? Defendem, mas esquece da palavra. E aí, ó, aqui nesse versículo está claro. Como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei da tentação do maligno, que virá sobre todo mundo para tentar os que habitam a terra. E isso está acontecendo, né? Isso está acontecendo. Irá intensificar mais no dia da grande tribulação. E as pessoas que não estiverem guardando essa palavra, provavelmente vão passar por esta fase de sofrimentos terríveis e terá que ser muito mais forte espiritualmente para vencer, para conseguir a salvação, o que não vai ser muito fácil, acredito eu. E Jesus, quando estava lá no monte, que ele foi tentado pelo maligno, que Jesus também foi tentado pelo maligno, com o que ele se viu para expulsar o maligno? A palavra. Ele só usou a palavra. Ele usou o tempo todo a Bíblia para poder Satanás largar ele e ir embora. E ele estava 40 dias, 40 noites jejuando. E ele usou a palavra. Então, nós temos que ter esse entendimento que quem nos guarda é Jesus através da gente guardar a palavra dele. E usar essa palavra na hora da tentação, na hora que o inimigo vier para derrubar, a gente usa a palavra, né? Usa o nome de Jesus, usa a palavra e a gente consegue sair da situação. Então vamos correr aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ler o versículo 11 e 12 juntos, porque são que já menores. É a finalização. Diz assim: venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Amém. Maravilha. Então a promessa, gente, é para quem vencer. Mas é tão difícil. Não
não é tão difícil. O difícil é você se desprender. O difícil é a gente se desprender do mundo. A gente viver no mundo, mas não fazer parte dele, do sistema mundano. Deus pode nos dar aquilo que nós precisamos, né? O conforto, amém, recebemos maior grado, mas nós não estamos apegados, grudados, agarrados naquilo que é terreno. Dia e noite nós estamos lembrando, né, que o nosso verdadeiro lar não é aqui, é nessa cidade aí, a Nova Jerusalém, que não vai ter mais choro, nem pranto, nem dor, nem separação, nem morte, porque tudo nós temos aqui vai ficar, tudo aqui vai ser acabado. O que não vai acabar na nossa vida é a certeza de vida eterna. E ele falou, se aquele que vencer tem que ir até o fim. Não adianta servir a Deus 30 anos, 40 anos, 50 anos, depois descambar. Perdeu tudo. Porque aquele que for fiel até o fim, esse que será salvo. Então convém guardarmos esse ensino e lembrar, né, que é preciso perseverar, é preciso manter guardado no coração todos esses ensinos, prosseguir adiante sem desanimar, crendo que a vitória vem no dia que o Senhor assim determinar para nós, a nossa vitória vem. Se não chegar antes, quando o arrebatamento vier, vai levar aqueles que estão preparados. E aí, fechando com o jargão, né, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vai, compartilha aí, né? Ajuda a levar esse evangelho para frente. Ok? Até o próximo vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.